E o ex-ministro Sérgio Moro repudia as acusações do Tribunal de Contas da União de que tenha atuado sob conflito de interesses. A deputada Janaína Pascoal se manifestou nas redes sociais a favor do ex-juiz. Acompanhe com Daniel Liar. O ex-ministro Sérgio Moro reagiu à decisão do Tribunal de Contas da União de solicitar à consultoria americana Álvares e Marçal os documentos relativos ao encerramento do contrato, incluindo valores envolvidos no processo de rompimento. Moro disse no Twitter, abre aspas, repudio as insinuações levianas do procurador do TCU a meu respeito. Não enriqueci no setor público e nem no privado. Não atuei em casos de conflito de interesses. Ele acrescentou dizendo que trabalhou no setor privado para sustentar a família e destacou: nunca paguei ou recebi propina, nem fiz rachadinha ou comprei mansões. Fecha aspas. No pedido, o procurador Lucas Furtado solicitava a obtenção de toda a documentação junto à empresa. Ao Conselho Nacional de Justiça e aos Tribunais de Justiça, o ministro Bruno Dantas também pediu informações sobre os processos de recuperação judicial em que empresas do grupo Álvares e Marçal atuam ou atuaram na qualidade de administradora judicial. Também solicita a identificação das respectivas varas e os valores de honorários. Uma das práticas ilegais apuradas pelo TCU é a chamada revolving door. O termo em inglês, traduzido como porta giratória, remete a movimentos circulares em que um servidor público migra para o setor privado na mesma área em que atuava, beneficiando a empresa com acesso a informações privilegiadas. O mesmo vale no caso de empregados da iniciativa privada que assumem postos no governo. O TCU quer apurar se o período em que Moro esteve contratado pela consultoria configura conflito de interesses, já que a Álvares e Marçal havia sido designada como agente de recuperação judicial da Odebrecht, alvo da Lava Jato, e que foi afetada diretamente pelas decisões de Sérgio Moro como juiz da operação. Vale lembrar que ele assumiu o cargo de consultor após pedir demissão do Ministério da Justiça na gestão de Bolsonaro em abril de 2020. A deputada Janaína Pascoal, do PSL, saiu em defesa do pré-candidato à presidência da República pelo Podemos, afirmando, abre aspas, goste-se dele ou não, ninguém pode desmerecer o serviço que o ex-juiz prestou à nação. Ele está sendo perseguido por ter chances reais de chegar à presidência e os bolsonaristas que o atacam, indiretamente, prestam serviço a Lula. Disse que, independentemente de questões eleitorais, não se pode compactuar com injustiças. Fecha aspas. A consultoria terá agora que revelar os contratos entre as partes. E para comentar essa notícia e também os destaques mais importantes do dia, com a gente aqui no estúdio, Ricardo Salles. Bom dia. Bom, veja, os ministros, quando saem do governo, têm um período de quarentena. Dentro desse período de quarentena, não pode atuar. Moro precisa verificar se cumpriu o período de quarentena. Cumprido o período de quarentena, não me parece que prestar serviços privados a uma empresa configure conflito de interesse depois do período de quarentena. O que precisa verificar aí é se não está havendo também um certo exagero, né, uma perseguição ao ex-ministro, em que pese nós possamos ter visões contrárias a muitas das suas posições e, sobretudo, aquela que ele teve quando saiu do governo, teve uma atitude muito feia de traição ao presidente Bolsonaro, uma má atitude com seus colegas de governo, isso não faz dele necessariamente uma pessoa a ser investigada a todo e qualquer momento. Precisa verificar se ele cumpriu a quarentena e se os requisitos estão presentes. Se os requisitos estiverem presentes, não há nada a ser condenado. Se ele não tiver cumprido os requisitos, aí sim impõe-se o que preceitua a lei.
O Salles tem razão, né, sobre essa parte da quarentena. Agora, na minha opinião, toda a trajetória do Moro, pelo menos a trajetória mais recente, está recheada de conflitos de interesse. O primeiro deles foi ter largado a magistratura justamente para assumir o ministério no governo de Jair Bolsonaro, um dos maiores algozes e adversários políticos do PT. Então, logo após ter condenado o ex-presidente Lula, ele assume um cargo no governo de Jair Bolsonaro. Depois ele deixa esse governo, após pouco mais de um ano no cargo, para trabalhar na Álvares e Marçal, um consultório de advocacia, uma banca reconhecida internacionalmente e que cuida justamente do processo de recuperação judicial do Odebrecht, uma empresa que Moro condenou, ajudou a condenar também durante os processos da Lava Jato. E agora, como se não fosse suficiente, ele abandona o escritório de advocacia para aí participar mesmo ativamente, desabridamente da vida política, da carreira política e ensaiar essa candidatura, essa pré-candidatura presidencial. Então, para mim, todos esses são conflitos de interesse. Tanto é que o Supremo Tribunal Federal acabou julgando Moro não só como juiz incompetente, no sentido de que a vara de Curitiba não seria o foro adequado para julgar os casos do ex-presidente Lula, porque não havia relação direta com desvios da Petrobras, né? Por isso o Supremo Tribunal Federal julgou essa questão da territorialidade, da incompetência da vara também, como a parcialidade do juiz Sérgio Moro. Isso também foi aferido pela maioria do Pleno do Supremo. Então, são todos conflitos de interesse, são marcas aí desse candidato Sérgio Moro, que vai ter que explicar isso ao público.